Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV que tá aqui conferindo também coisas de streaming, né? Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente também assiste uma série, a gente também assiste um documentário, né? Alguma outra coisa. Se for ver, são coisas que a gente também vê na nossa TV. Então tudo bem, está aqui tá na nossa editoria. A nossa editoria pode ser o que a gente quiser, né, gente? A verdade é essa. A gente Pode falar de falar o que a filme, gente quiser. pode falar de videogame, a gente já falou de tudo aqui nesse canal. Exato. Não vamos se ater a bobagens. A gente pode falar do que a gente quiser. E aí no vídeo de hoje nós vamos falar de duas produções que estão bombando nos streamings, que uma é Emergência Radioativa na Netflix e a outra qualquer? O Testamento, a história de Anita Harley no Globoplay. Então, para saber mais sobre essas produções, fica aí que a gente vai falar logo depois da vinheta. Bem, explicando aqui mais uma vez, eu estou aqui meio deitado porque eu operei, então essa é a posição que eu consigo gravar vídeo. Sempre bom avisar, né? Porque às vezes aparece alguma pessoa, nossa, esse apresentador tá todo relaxado aí fazendo vídeo. É o que tá tendo para hoje. De novo, o canal é nosso. Se você quisesse fazer o vídeo de ponta cabeça, deitado, pendurado em uma corda, as pessoas não precisa se justificar tanto. Deixa elas acharem o que elas quiserem. Bem, começando com a Emergência Radioativa, que foi uma que estreou primeiro, se eu não me engano, que basicamente é o quê? Aquele incidente do Césio que aconteceu em Goiânia, fizeram uma minissérie sobre isso de 5 episódios. Confesso que eu não sabia, quer dizer, eu estudei, né, gente? Mas enfim, eu sabia que existiu o problema, a situação. Mas eu nunca tinha ido pesquisar a fundo, ver reportagens, ver, sei lá, um documentário que seja. Então, eram umas informações que eu não tinha muita noção. E aí eu dei play na série e vi o primeiro episódio, e é uma coisa completamente fascinante aquilo, porque é aquele tipo de produção que não é que se acompanha, porque, ai, nossa, deixa eu ver os dobramentos da história. Você sabe o que vai acontecer aquilo, uma merda gigantesca. Mas é aquela coisa de você estar vendo a merda acontecendo, e você não pode avisar aquelas pessoas que elas estão fazendo uma merda já gigantesca. Aconteceu. Pois é, aí, por exemplo, você vê pessoas carregando o Césio pela cidade, pegando ônibus, você fez, pelo amor de Deus, larga esse negócio, onde você, sabe? É um negócio muito agoniante, mas ao mesmo tempo é muito interessante também. E dá uma sensação de aflição muito grande, porque nós temos um certo conhecimento de radioatividade hoje em dia, que não se tinha tanto na época, né? E aí, a gente vê isso e a gente fica meio absurdado com a situação. E acho que a série tem é uma montanha-russa de emoções. Na verdade, eu tô analisando, deixa eu explicar basicamente qual é a história, né? Aconteceu o seguinte, tinha uma clínica que fazia exames de radiologia em Goiás. Essa clínica foi fechada de formas que não foi completamente adequada, e um pessoal do Ferro Velho tirou uma cápsula de césio de lá. Venderam pro Ferro Velho, e o cara do Ferro Velho viu, nossa, um pozinho que brilha, que legal isso, vou levar para minha casa, vou distribuir para todos os meus familiares. Sim, vou distribuir pozinho colorido para toda a minha família. O que poderia dar errado? Nisso, a matriarca da casa fala, putz, a gente tá passando mal depois que esse pozinho chegou aqui em casa, vou levar na vigilância sanitária. E aí, coincidentemente, o personagem do Johnny Massaro, que é o protagonista da história, ele estava na cidade e ele é formado em física, então ele sabe como lidar com essa situação. E aí, a gente vai acompanhando o adoecimento dessas pessoas, todo o processo de interdição dos lugares que tinham um foco radioativo, a descoberta de o que poderia mais estar infectado, o que não poderia, lidam com a desinformação das pessoas, como a imprensa tentou divulgar isso, enfim, todas essas situações. E aí é uma montanha-russa de sentimentos, porque no primeiro episódio é aquela coisa, a merda vai acontecer e estou aflito com isso. Depois começa a alternar entre situações de merda muito grande acontecendo, tipo, uma pessoa, e se eu jogar esse pozinho aqui no meu tanque pra ir pelo esgoto, por que não? Ou outra, uma véia, e se eu botar esse pozinho colorido no meu altar de Jesus aqui que eu tenho na minha sala? Esse tipo de coisa que acontece alterna também com as pessoas internadas do hospital, passando por situações terríveis, e o Johnny Massaro sendo o herói do dia, tentando salvar todo mundo ali. Enfim, basicamente são 5 episódios de muito sofrimento, muita gente morrendo, infecção, briga com... Vem gente de Chernobyl, que tinha experiência em cuidar aqui no Brasil,
Uma coisa de louco. Eu adorei a série. Me deixou inconformado, mas mexeu muito comigo essa série. Mas acho que é o lance da desinformação, né? Que eu lembro que também, quando a gente era criança, tinha, obviamente, em níveis muito menores, mas tinha aquele termômetro de mercúrio. E aí, sim, o mercúrio, se ele quebra, ele se torna pequenas bolinhas, tipo, de alumínio, umas bolinhas prateadas e tal. E eu lembro que uma vez quebrou um termômetro de mercúrio em casa e minha primeira reação foi lá pegar as bolinhas para mexer, mas aquilo lá é tóxico, né? Aquilo lá é cancerígeno. E aí meu pai falou, não pode mexer, a gente tem que jogar fora e tal. E hoje em dia até, né, um modo de você, o lixo do mercúrio é complicado, etc. Então eu acho que assim, é total uma falta de informação. Como é que as pessoas vão saber que um pozinho brilhante é radioativo, né? Não só com a desinformação, mas o fato que uma informação era passada. As pessoas não acreditavam nos profissionais de saúde que falavam, pelo amor de Deus, larga a tua casa aí e vai pro hospital. As pessoas achavam que o governo queria pegar a casa. Um nível de desinformação muito grande, que eu acho que é condizente com que aqui estamos no meio dos anos 80. Mas assistindo essa série, o que mais me deixou aflito é a situação... Aí depois eu fui pesquisar. A série... ela romanceia bastante coisa, claro, né? Uma série, enfim. Óbvio, mas muita coisa é fiel. O personagem de Johnny Massaro é muito inspirado no cara mesmo que fez. A ordem das situações ainda é muito parecida com o que aconteceu de verdade. Mas o que mais me impressionou foi que poderia ser um desastre gigantesco. Esse já é o maior desastre nuclear que aconteceu fora de uma usina. Mas poderia ter sido ainda mais gigantesco se não tivesse muita sorte das pessoas certas fazerem as coisas certas no momento certo. Se isso não acontecesse, seria uma grande catástrofe em Goiás. E o pior, eu pensando, se isso acontecesse hoje em dia, ia ser a catástrofe. Mesmo a gente sabendo essas coisas. Eu imagino acontecendo uma merda dessas e algum político aí de extrema direita e falar, não, esse pó não faz nada demais. Ai, não confie nos médicos, tome cloroquina. Esse tipo de coisa, sabe? Eu fiquei muito, nossa, se tivesse acontecido isso hoje em dia, ia estar a cidade inteira condenada. Enfim, indignação. Eu acho que hoje em dia seria um pouco menos, sim. Tipo, beleza, eu acho que a desinformação é grande, mas não para radioatividade. Eu acho que, enfim, vacina, beleza, é uma coisa política. Agora, querer morrer com radiação, eu já acho que estamos em outro patamar. Já, não é tanto. Mas é uma produção legal, tem bons atores, temos Johnny Massaro ótimo como protagonista, e para quem acha o Johnny Massaro gostoso, tem ele de cueca, então... já é um clique que vale dar na Netflix. Temos também, muito bem, Leandra Leal, que tá fazendo uma pessoa lá que faz exames. Mas os outros atores do elenco também estão muito bons, até os que eu não sei o nome e acabei não pesquisando. A mãe da menina que faleceu é muito boa. E, surpreendentemente, eu não reconheci Tuca Andrada fazendo o governador de Goiás. Ele tá irreconhecível, e olha que a gente vê muito a cara dele nas redes sociais, né? Mais do que eu gostaria. Mas aí eu até chamei uma marido. Eu chamei até meu marido, olha, você sabe quem é esse homem aí? Ele ficou olhando, não sabe, eu Tuca Andrada. Ele, nossa, então, tá muito irreconhecível, muito interessante de ver. Então tá na Netflix, são 5 episódios, vale a pena dar uma conferida aí se você gosta de conhecer um pouco mais da história e sofrer um pouco com pessoas tomando decisões burras, enfim, é o que acontece. Esse eu ainda não vi. O que eu vi... porém, foi o tal do Testamento de Anitta. O Testamento, a série chama o Testamento. Mas ficou muita gente comentando e eu acho que acabou voltando. Essa série já tá lá no Globoplay, já deve fazer quase um mês. E aí foi um grande boom. Mas acabou voltando a ser comentada porque mostraram, né, que ele no cinema do Líder, né, no Big Brother. E aí, só mostraram o primeiro episódio, depois mostraram na tela quente. Mas a Milena e a Ana Paula eventualmente trazem de volta este assunto, porque elas ficaram muito malucas, né, com a história que elas viram lá e tal. E isso é completamente compreensível, porque conta a história, deixa eu explicar para vocês o que é. Conta a história de Anitta Harley, que é a maior acionista das Casas Pernambucanas, que é, até hoje em dia, uma das maiores lojas de varejo do Brasil. Embora muita gente ache que, nossa, perdeu espaço, ainda é uma empresa bilionária, que vale bilhões, a fortuna dela é de bilhões de reais. E aí, um belo dia,
a menina que resolveu fazer o documentário, que é a Camila, ela está no hospital e ela ouve uma história de que existe uma mulher lá que está em coma há muitos anos. E aquilo deixa ela muito curiosa. Ela fala, mas quem será essa pessoa? Tal? Porque ela estava com um parente dela no quarto do lado e ela vê que tem uma movimentação ali, que parece que tem seguranças e não sei o quê. Ela vai pesquisar quem é essa pessoa e ela descobre ser Anita Harley, a dona da Pernambucanas, a dona é a maior acionista da Pernambucanas, a pessoa que era manda-chuva lá da Pernambucanas. O que rolou? Em 2016, no ano que a Ana Paula estava jogando sendo expulsa do Big Brother, a Anita Harley sofre um AVC e vai para o hospital. Ela entra em coma e ela nunca mais sai do coma. Só que qual que é a questão? Ela tem esse... Ela não é casada, ela não tem filhos, e ela morou num hotel por muitos anos. Tipo, ela era rica de morar em hotel, ela não tinha casa, isso é muito ela morou coisa de num rico, hotel, tipo, por um bom tempo. E aí, ela morava por um tempo com uma dama de companhia chamada Sônia, que atende pelo codinome de Suzuki. Quando a Anitta entra em coma, Suzuki fala, eu não era só dona de companhia dela, não. Eu era esposa dela. A gente tinha uma união estável. E aí ela entra na justiça falando, olha, eu tenho uma união estável com essa mulher, então eu tenho direito. Nisso, a curadora dos bens de Anitta, que é a Cristine, que era a mulher que cuidava meio que da fortuna da Anitta, não sei o que, fala assim, já que Suzuki está dizendo isso, tem que dizer que, na verdade, isso é mentira. Eu que era a verdadeira esposa de Anitta. E aí começa esse grande embrólio judicial. Porque quem era esposa de Anitta? Alguém era esposa de Anitta? Ninguém sabe. Ela foi de Gugu, né? Totalmente. Foi, total. A família não reconhece nenhuma das duas como esposa, mas confia mais na Cristina, porque a Cristina já era curadora dos bens, já cuidava dos bens. Nisso temos como personagens também a irmã de Anita Harley, né, que tá lá sempre comentando com uma cara, assim, com óculos, não sei o quê. Shizuka Yamazaki, que é cineasta. A diretora? Sim, mas também uma das melhores amigas de Anitta. E aí ela comenta como amiga de Anitta, tipo, do nada tinha o Shizuka Yamazaki, tá? Enfim. A diretora de Gaijin aparecendo num documentário como amiga da mulher exatamente. em coma, né? Do nada, lá, Shizuka Yamazaki, ok. Outras amigas de Anitta e uma dupla de sobrinhas de Anitta, né, de tal, primas de Anitta, na verdade, que são filhas da irmã de Anitta, enfim, primas de Anitta, que elas são gêmeas, e elas falam meio que tudo ao mesmo tempo, assim. E aí, que horror. tipo, elas juntam. Por isso que virou meme. E elas também não são nada a favor, né, de Suzuki querendo pegar a fortuna de Anitta. E aí é por isso que vem o meme. Titia Helena odiava Suzuki. Titia Helena era mãe de Anitta, né, tia delas. E aí, porque elas falam tudo junto, assim. Então, são personagens muito, muito particulares. E a gente tem também os advogados das partes, né? Os advogados de Cristine normais, mas tem um advogado chamado Daniel, que é o advogado de Suzuki, que ele devia ser personagem do Valser Carrasco, assim, porque é uma pessoa absolutamente caricata, assim. Ele usa um óculos, ele fala de um jeito absolutamente, né, performático e tal. E no meio disso tudo, aparece um suposto filho de criação de Anitta, que todo mundo chama de Nikita, né? Porque eles chamam, pra mostrar que eles têm intimidade com a Anitta, eles começam a falar, ai, Niquinha, Nikita, tipo, que era o sobrenome, né? Os apelidos, quer dizer. Arthur. Tutu entra na história, pois é um filho de Suzuki, filho biológico de Suzuki, que em teoria teria sido criado por Anitta como filho de criação e aparece, é reconhecido como filho de criação e aparece como o primeiro herdeiro legal dela. Ou seja, é um grande imbróglio judicial de uma situação que não tem muitos precedentes, porque ela tá viva, então eles não são herdeiros, eles vão estar cuidando da fortuna dela. A gente tem questões de sucessão dentro da empresa, porque, obviamente, Tutu, como se é o filho dela, começa a ter direito a ações lá dentro e começa a fazer movimentações de ação, de vender e comprar e etc. O advogado entra na história também.
A Suzu, enfim, gente, até o último. E aí as coisas vão. Não vou dar spoiler aqui pra vocês poderem se divertir assistindo, mas assim, isso que eu falei não é nada, pra vocês terem noção do quanto que a coisa vai virando. É cada um tentando provar quem que era a verdadeira esposa de Anitta, se é que a Anitta tinha esposo. E aí esse filho querendo provar, e as coisas vão virando uma confusão, até que no último episódio a gente tem um grande plot twist de tudo isso, que aparece uma outra pessoa que não tinha aparecido na história ainda, e você fala, meu Deus, o que é isso? Um filme? É uma loucura, é realmente a história mais maluca que eu já vi, assim, nos últimos tempos. E quem faz parte do Plano Maneco ganhou um vídeo exclusivo, que é o quê? A gente pegou uma capa antiga da revista Quem, que dizia quais seriam as 10 atrizes que iam bombar nos anos 2010, e a gente analisou o quê? Se elas bombaram mesmo. Ela fez filme do Didi, né? Ela nunca fez nada de muito... Nossa, isso é muito digno de nota. Será que deu certo? Será que essa previsão da revista Quem funcionou? A gente foi lá, bateu a carteira delas de trabalho do 2010 até agora para ver se elas estão bem ou não estão bem. E é isso, se você quer saber de verdades, você dê uma olhada aqui embaixo. Tem todas as informações sobre o nosso clube de membros e vários outros vídeos para você. Eu tenho uma dúvida. Você assistiu o documentário. Todas essas pessoas ricas, elas falam no documentário ou só contam? Elas dão depoimento? Não, elas dão depoimento. É porque assim, eu acho... O que elas ganham dando depoimento? Elas querem tentar, tipo, convencer as pessoas? Isso. Isso. Virou quem convence ganha mais da Cristina Rocha. Exatamente, porque justamente todas essas pessoas, elas também, a opinião pública vai acabar contando, porque elas estão todas em processo judicial. Na verdade, nada está 100% decidido. Tudo está ali, tem recursos correndo e etc. Então, eu acho que elas querem contar a história, acharam interessante contar a história, para também a opinião pública ficar sabendo do caso, mais gente se envolver, não sei exatamente qual que é a ideia, mas assim, todas essas pessoas resolveram falar do documentário uma hora ou outra. Foi um negócio assim, na verdade. No começo, algumas pessoas não queriam falar, parece que a Suzuki foi uma das que, na verdade, não queria falar e que foi difícil de convencer. Só que quando ela fica sabendo que todas as outras pessoas estão falando, ela quer falar também. Então é meio isso, acho que é um medo da história aparecer e ela não poder dar a sua versão e tal. Enfim, é um negócio que segura a gente ali na TV de maneira louca. A diretora, então, tinha uma mina de ouro nas mãos, porque uma treta desse tamanho e conseguiu convencer todas as pessoas, porque todas estão interessadas em dar a sua versão da história. Exatamente, até a Chizuki Yamazaki, que é apenas amiga de Anitta. E assim, ninguém sabe se essa mulher... O sonho de todo mundo é que essa mulher acordasse, né? Pra ela falar, gente, pra ela contar a história pra gente. Mas enquanto ela não acorda, e se ela não acordar, ninguém nunca vai saber a verdade. A verdade é essa, porque é uma grande guerra de narrativas em que ninguém pode provar nada, porque são apenas evidências que a gente tem ali. A história de um contra outro. E tem foto de Suzuki junto com tia Nikita, né, andando com Dona Anitta, que chamam de tia Nikita, viajando para lugares fora do país. Então, assim, você fica, tá, mas por que ela é dama de companhia e foi, sabe, tá no Réveillon, no Copacabana Palace com ela? Mas temos também evidências de Christine. Então, assim... É tudo muito, muito nebuloso. E aí cabe também ao telespectador tentar achar qual que ele acha que é menos golpista, ou se todo mundo é golpista. Enfim, é meio maravilhoso. Assim. Fingindo que você é do júri, quem te convenceu mais? Olha, eu acho que, pra mim, a minha teoria é que Tia Nikita pegou as duas mesmo. Tipo... E eu acho que entre as amigas e a família há um certo grau de tipo, jamais vou falar que ela era gay. Não, tipo, todo mundo nega muito. Mas era uma mulher de quase mais de 60 anos que nunca foi casada e que tinha essas histórias com essas mulheres. Eu não quero colocar minha mão no fogo por isso, mas eu acho que sim, ela deve ter se envolvido em algum nível com uma das duas. O que eu acho é que nenhuma das duas era esposa. Elas eram pessoas que faziam companhia para tia Anitta ali e tal. Agora, se fosse para alguém cuidar da fortuna, porque na verdade é essa a questão, cuidar dos interesses de Anitta enquanto ela não acorda, né, e tal.
eu acho que a Christine seria a pessoa mais indicada, porque ela já fazia esse papel, né? Ela era curadora da Anitta, então ela já sabia mais ou menos como seriam essas questões. Há quem diga que, na verdade, a Anitta nunca foi nada, a Christine nunca foi nada da Anitta, mas ela entra com isso para tentar tirar a Suzuki do jogo também, para poder proteger os interesses da Suzuki. Gente, é uma pessoa. Nossa, gente, tem umas reviravoltas de Suzuki que você fala, não é possível que essa mulher não é um personagem escrito. Assim, o último ato de Suzuki, se vocês assistirem, vocês vão falar, cara, o que é isso? E Tutu, que também parece. A impressão que você tem é que você não sabe se. Porque Tutu chama Arthur, e Arthur era o nome do avô de Anitta. Então, assim, ninguém sabe se isso foi arquitetado. Sabe, são histórias muito malucas. No fim, também entra o pai desse garoto, que também é uma outra coisa. Mas pra mim, eu acho que deve ter tido algum envolvimento, sim, dela com uma das duas ou com as duas. Mas eu acho que realmente não era do interesse dela que Suzuki ficasse cuidando dos interesses dela dentro da empresa. E quantos episódios são o documentário? São 5, de 40 a 45 minutos. Mas vai, na hora que você vê, porque é uma coisa meio novelesca mesmo, assim, você fala, putz, tipo, é uma história extremamente improvável, né? Você tem Succession, tal, que tem uma parte que isso acontece, que é quando o Logan Roy sofre um infarto, eles têm que ficar resolvendo entre eles quem que vai cuidar, quem as pessoas achavam que cuidaria e tal. Mas ele acorda, né? Ele volta e tal. Depois que ele morre, óbvio, mas uma pessoa morta é outra coisa, né? É o espólio da pessoa e tal. Agora, uma pessoa em coma é outra questão judicial, porque ela está viva, né, na verdade. Então, é muito impressionante, assim, essa menina que ficou de olho ali no que estava acontecendo no quarto do lado, conseguiu aí uma grande história para se contar. Mas ela é meio Petra Costa, tá, gente? Ela fica aparecendo no meio do documentário contando a versão dela. Isso eu já não sei se precisava, sabe? Assim, tipo, do nada ela senta na cadeirinha e ela fala também. Mas é interessante, eu gostei muito. Acho que é isso, né? Uhum. Ou seja, se você não quiser assistir Um Coração Acelerado, etc., aqui, ó, 2 sugestões que a gente deu que tá no streaming, você pode assistir. As 2 são de 5 episódios. Emergência Radioativa é mais ou menos 1 hora cada episódio. O Testamento é 40 minutos, então tem bastante coisa aí, né? Eu acho que é ótimo essas coisas que são 5, por isso que muita gente perguntando se a gente... Inclusive, eu acho que é um bom momento pra gente vir com isso. Muita gente perguntando se a gente assistiu Dona Beija. A gente não assistiu Dona Beija inteiro, porque, assim, são 50 capítulos, né, eu acho. Enfim, chega algo por aí. E eu perdi o fio da meada porque eu tava assistindo muito Big Brother. Então, assim, uma coisa de 50 capítulos, neste momento da minha vida, eu não vou conseguir, tá? Porque eu tenho que ficar vendo prova do líder ainda, não sei o quê. Agora, 5, eu consigo. 5, eu consigo, né? 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Dona Beijo me perdi ali, vi até o 8, enfim, não achei terrível, mas também não me pegou tanto, enfim, e aí vieram outras coisas, enfim, não vai ter vídeo de Dona Beijo, gente, fiquem com aquele lá que a gente fez mesmo. Por enquanto, não. Um dia pode ser que apareça, se um dia eu resolver ver aí, pode ser que venha, mas vai vir mais tarde, então não criem muito essa expectativa. O que estamos conseguindo ver são séries curtas, é mais fácil vir um vídeo antes do doc do Raimundos do que de Dona Beijo, a verdade é essa, não vou poder... né? E se você gosta de séries, novelas, reality shows, heranças que estão sendo compartilhadas por várias mulheres que pegaram uma dona de uma grande magazine do Brasil, fica aqui no Cor de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossos pessoais quanto as do canal, e tem nosso canal de transmissão do WhatsApp, em que a gente avisa sempre que aconteceu o lançamento de um vídeo ou quando acontecer algum desastre radiológico em algum canto do país. Não aconteceu nenhum, então a gente não precisou avisar. Então é isso. É isso, gente. Conta aí pra gente se você já assistiu alguma dessas, se você gostou, quais são as suas teorias. Enfim, é isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.